E aí, companheiros, tranquilos? A gente vai começar a entrar no período republicano brasileiro, que é um período muito longo, né? Que dura inclusive até os nossos dias. É um período republicano com alguns entraves, digamos assim, né? Aqueles períodos em que nós tivemos aí avanços autoritários, que foram muitos que aconteceram no Brasil. Inclusive, a própria República já começa de maneira autoritária, né? Ela já começa com um golpe de Estado, né? Com um golpe realizado aí pela junção aí de cafeicultores, produtores rurais com o Exército Brasileiro. E então a República já nasce de forma golpista, digamos assim, certo? Dá para a gente considerar dessa maneira. Afinal de contas, foi uma mudança de um regime político sem a devida legitimação popular. Vocês se recordam disso? Falamos disso quando discutimos aqui sobre o fim aí do Segundo Reinado, e era uma forma de governo, né, que contava com uma certa legitimação popular. A popularidade de Dom Pedro II ela era bem considerável quando foi decretado, né, o fim de seu governo. Então, se não tem legitimação popular, se não foi feito plebiscito, se não foi feito voto, se não foi feito referendo, se não foi feito nada do tipo, se não teve eleição, então a gente pode considerar que foi um golpe de Estado orquestrado pelas elites econômicas e militares brasileiras, né? A gente falou também no final do Segundo Reinado sobre o que mantinha o Segundo Reinado de pé, né, a monarquia brasileira de pé, e essa estrutura, né, composta ali pelas Forças Armadas, que na época era Exército e Marinha, os cafeicultores, a igreja e o povo. Essas quatro estruturas mantinham a monarquia brasileira funcionando, mas aos poucos essas pernas, né, dessa mesa foram caindo, restando apenas o apoio popular que Dom Pedro II ainda tinha. Mas como a opinião popular no Brasil nunca foi uma coisa levada muito a sério, né, inclusive, como falamos em aulas anteriores, sempre houve uma preocupação muito grande por parte das elites brasileiras de manter a população à margem das decisões políticas. Então, por essa razão, aí, consequentemente, nós tivemos a derrocada aí de fim de um modelo político que era um modelo monárquico para a implantação de algo estranho, né, na cultura brasileira, algo que era moda no mundo no período, no século XIX, mas que era estranho, né, na ótica brasileira, que era um negócio chamado república. República que é oriunda de Roma, né, nós falamos sobre isso também em aulas anteriores, que era uma forma de governo no qual, teoricamente, as coisas pertencem a todos, né, e as decisões políticas devem pertencer a todos. O Brasil é republicano e democrático, pelo menos no campo da teoria. Sabemos que, quando você vai para a prática, tudo se torna mais subjetivo, né? Mas, enfim, então a república, teoricamente, a grande diferença dela para a monarquia é que nós não temos o poder de um, né, a monarquia, o poder de um. Teremos sim um poder que deveria pertencer a todos, né, uma res pública, um poder, uma coisa que pertenceria a todos. E a diferença da república para a monarquia é que o poder ele deveria oscilar, deveria ser um poder transitório, no qual alguém governaria por um tempo determinado, certo? E depois esse poder deveria ser passado para outras pessoas, não sendo, pois, uma forma de governo hereditária, como era numa monarquia. Deveriam haver algum processo, e aí essa república pode ser democrática ou não. Nem toda república é democrática, certo? Assim como nem toda democracia é republicana. A gente tem que fazer essa distinção. Tem pessoas que acham que república e democracia é a mesma coisa. Não é. Não é. Certo? Tem países que têm monarquia e que são democráticos. Tem países que têm uma república, mas que não são propriamente democráticos. Certo? Então é preciso fazer essa distinção. Então, a República Brasileira foi proclamada, inicialmente foi implantado um governo provisório e o maior nome do Exército Brasileiro, digamos assim, e talvez aí um dos grandes protagonistas, junto com Benjamin Constant, foi no caso Deodoro, que era um militar na última patente possível que uma pessoa poderia chegar no Exército Brasileiro, que era na patente de marechal, patente essa que só era dada numa situação de guerra. E o Marechal Deodoro, né, devido àquelas ameaças que nós falamos lá no final do Segundo Reinado, de que ele seria preso, né, o clima político brasileiro estava muito tenso no final do século XIX, sobretudo por conta da Guerra do Paraguai.
e do retorno do Exército Brasileiro e das exigências que esse Exército fez por uma maior valorização e uma maior participação nas decisões políticas do país. E como não houve uma resposta satisfatória pelo lado de Dom Pedro II, então o Exército Brasileiro, né, aliado ali aos já insatisfeitos produtores rurais por conta do fim da escravidão, eram muitas forças que emergiam, né? Haviam também grupos que viam na possibilidade de uma transição de governo, a possibilidade de implantar um país nos moldes, né, do que era a República Federativa Estadunidense. Então haviam muitas possibilidades que poderiam se abrir. Haviam os jacobinos que acreditavam que ali poderia ser, né, a possibilidade de construir, enfim, uma sociedade nacional que não fosse centrada no latifúndio, na escravidão, nas desigualdades e tudo mais. Então haviam muitas possibilidades que se abriam aqui. Os leques eram imensos e as disputas políticas eram gigantescas. Os grupos que disputavam eram justamente esses. Havia o Partido Republicano Paulista inicialmente, depois haveria também o Partido Republicano Mineiro, mas inicialmente esse partido surgiu ainda na época do segundo reinado, que eram os grandes cafeicultores, né, que defendiam que houvesse uma Constituição liberal no Brasil, a não intervenção do Estado nas questões econômicas, mas a manutenção do país naqueles moldes rurais de exportação. Né? O Brasil, produtor de café, de açúcar, de grão, seja lá do que for, a coisa mesmo do agronegócio, né? E aquilo ser encaminhado para ser vendido aí para o capital estrangeiro. Okay? Essa era a lógica do Partido Republicano Paulista, uma apropriação do Estado para seus interesses próprios. Okay? Haviam também os positivistas, que eram compostos basicamente por militares, e que defendiam que o Brasil deveria ser uma nação extremamente forte, centralizadora, okay? Que só era possível haver um progresso se tivesse uma ordem muito bem definida. Okay? Pela própria bandeira nacional que nós temos, deu para ver quem chegou primeiro nessa corrida. Né? E havia o grupo, né, dos que não tiveram muita vez nesse processo, né, que eram os intelectuais da época, que eram estudantes, jornalistas, liberais, profissionais liberais, professores e tudo mais, que era um grupo que defendiam que ali, aquele rompimento do regime monárquico, era uma oportunidade de se construir de fato um país ali mais digno, mais justo, mais igualitário, certo? Obviamente que esse grupo não foi ouvido, como não é ouvido em nenhuma circunstância, certo? A não ser quando esse grupo se faz ouvir por um viés revolucionário. Okay? Então os militares, por terem mais força, né, por estarem mais organizados, por terem posse das armas e tudo mais, eles tomaram o protagonismo nessa primeira fase. Claro que com apoio também do Partido Republicano Paulista, mas o protagonismo valeu, quem se valeu mesmo deles foram os militares. Tanto é que quando Dom Pedro II foi destituído e ele e a família receberam aquele ultimato em 24 horas, né, ir para o exílio e tal. Quem esteve à frente desse processo, o grande mentor, digamos assim, foi o Benjamin Constant. Vocês podem pesquisar sobre ele aí em alguma fonte alternativa, mas o Benjamin Constant ele precisava de alguém que tivesse um respaldo grande entre as forças armadas para que tomasse a frente do processo. E a pessoa escolhida foi justamente o Marechal Deodoro, que já era um homem muito idoso, doente, que sofria inclusive de problemas relacionados ao sono, a dificuldade de respiração, sabe? Então ele já era um homem idoso e debilitado fisicamente, mas era um homem muito respeitado dentro das Forças Armadas. Então, para estar à frente desse governo provisório, que duraria aí 3 anos, menos de 3 anos, Marechal Deodoro era o nome mais viável para esse processo. Então ele assumiria esse governo provisório até que houvesse uma normalidade republicana, até que se definisse uma nova Constituição, os modelos de escolha dos governantes, a organização, né, do território, tudo isso precisaria ser pensado, ser organizado, visto que o Brasil era um país monárquico, um país imperial, e era necessário criar alguma coisa ali nova e diferente do que havia anteriormente, certo?
Então, Deodoro, quando assumiu esse governo provisório, as mudanças que ele fez, primeiro, a criação de uma Constituição, certo? Isso só em 1881, 2 anos depois da proclamação da República, no qual foram mantidos os 3 poderes que já haviam na monarquia. No entanto, o antigo poder moderador, que era ocupado pelo imperador, ele foi, né, retirado, certo? A votação deveria ser aberta. Essa primeira Constituição republicana, ela, assim como as anteriores, assim como a anterior, de 1824, ela manteve a mesma preocupação de manter o povo longe das decisões políticas, até porque quando você determina que só pode votar homens, você exclui mais da metade da população, que são mulheres. Então só os homens podem votar. Desses homens, só os que têm mais de 21 anos, ou seja, você exclui os jovens da votação. E desses que têm 21 anos de idade, só os que são alfabetizados, certo? Então, cara, quem é que era alfabetizado no final do século XIX no Brasil? População ínfima, ínfima mesmo, uma população muito pequena, e somente essa elite intelectual e também essa elite econômica poderiam estar à frente das decisões tomadas no Brasil. Então, antes de você, meu companheiro, companheira, que de repente possa ter passado pela tua cabeça de que o problema do Brasil é porque analfabeto vota, certo? E de repente tu acha que se a votação fosse opcional e se somente as pessoas com mais estudo pudessem votar, você acha que esse pensamento você está descobrindo a pólvora? Sabe que tudo que tu está falando, meu irmão, é a coisa mais antiga e primitiva que existe. Porque o Brasil quase sempre foi assim. Em quase toda a história do Brasil, o Brasil foi assim. A grande novidade é o pobre poder votar. A grande novidade é o analfabeto poder votar, porque as elites estarem à frente do Brasil, isso é, meu irmão, tradicional no país, é tradicional no país. E se você acha que essa é a melhor decisão, aí você me explica depois por que o Brasil não está dando certo. Se a maior parte do tempo somente as elites puderam decidir, os intelectuais poderiam decidir, por que está dando errado até agora, né? Então fica aí essa dúvida para ser refletida aí. Bom, essa votação aberta geraria muitos problemas porque abriria espaço para que as elites locais, né, sobretudo os coronéis locais, pudessem interferir na votação da população, como a gente vai ver mais para frente na chamado voto de cabresto. Viu? Esse barulho de furadeira, o professor de vocês, Herbert, que está furando a parede da casa dele, está aproveitando aí esse recesso, né, de aulas para poder fazer alguma reforma. De vez em quando vocês vão ouvir uma furadeira, certo? Eu não sei se vai dar certo aqui o empreendimento que ele está fazendo, né? Não sei se professor de matemática vai ter muito sucesso como pedreiro, mas ele está tentando fazer alguma reforma ali, né, naquele sistema do faça você mesmo. Daqui a pouco eu vou lá para ver se está dando certo. Mas enfim. Outra mudança que aconteceu foi a transformação de províncias em estados. Antes nós tínhamos províncias. A grande diferença de uma província para um estado, primeiro que aqui você está tentando copiar um modelo estadunidense, certo? As províncias, elas não têm autonomia, os estados têm. Se você lembrar da aula que nós tivemos sobre a formação dos Estados Unidos, a gente viu que eles optaram por um regime federalista, no qual cada estado teria e tem, de fato nos Estados Unidos, isso é verdade, uma certa autonomia no que diz respeito a legislar sobre o próprio funcionamento daquele território. E aqui no Brasil também optou-se, né, por retirar províncias e colocar estados, para que cada estado tivesse autonomia, digamos assim, certo? Essa foi uma vitória do Partido Republicano Paulista, que eles desejavam isso. E essa primeira Constituição também era uma Constituição liberal, certo? Enfim, então houve uma certa autonomia. Claro que a autonomia que os estados têm no Brasil não se compara à autonomia que existe entre os estados americanos, né? Você vê que as mudanças, né, quando vocês forem ricos e estiverem viajando e forem para os Estados Unidos, que eu espero que não seja a primeira opção de vocês ir para os Estados Unidos, certo? Mas quando vocês forem, vocês vão estar com dinheiro sobrando e vão poder viajar, né, toda semana, vocês vão ver que dependendo do estado que vocês forem, vocês vão encontrar muitas diferenciações no que diz respeito à estrutura, né, de leis, tá bom? Outra mudança também que foi uma vitória dos chamados positivistas, que defendiam uma organização mais racionalista,
do país, né, inspirados nos moldes de Auguste Comte, que vocês também já tiveram aula disso em sociologia, era a questão da separação do Estado e da Igreja, Estado laico, não um Estado confessional, não um Estado que tivesse que prestar obediência ao bispo de Roma, certo? Um Estado que desse liberdade de culto mesmo, que fosse um Estado separado da Igreja, bom? Por conta da própria separação do Estado em relação à Igreja, também houve o casamento civil, que antes não existia. Antes o casamento era só religioso, era a Igreja que determinava os casamentos. Inclusive, se você for fazer um trabalho investigativo, um trabalho histórico investigativo, e você tiver que, sei lá, conhecer, né, os registros de pessoas que viveram, cara, principalmente da primeira metade do século XX mesmo, do século passado para lá, você vai ter que recorrer à igreja, porque a igreja ela era o cartório, digamos assim, do país, era ela que registrava os casamentos, os nascimentos, os óbitos e o que você puder imaginar. Então, se for fazer a árvore genealógica da tua família, meu irmão, você vai ter que ir nas igrejas em busca disso daí. E é um processo burocrático, trabalhoso, cansativo e caro, tá bom? Também foi criada uma nova bandeira nacional. Eu coloquei aqui as 4 bandeiras. Provavelmente na imagem de vocês, a minha cabeça, que não é pequena, vai estar cobrindo a bandeira do Brasil atual, certo? Mas você vê aqui em cima as 2 bandeiras imperiais. Essa aqui foi a primeira provisória, assim que Dom Pedro I, né, proclamou a independência do Brasil. Essa aqui foi a que durou mais tempo. A bandeira provisória do Brasil foi essa daqui, ó, certo? Foi essa daqui, ela durou pouco tempo, durou apenas 4 dias, certo? Eu vou tentar fazer um negócio aqui para ver se dá certo. Não era certo, não. Mexer não vou fazer besteira. Mas você vê que é uma bandeira idêntica à bandeira americana, mudando, claro, as cores e a quantidade de estados, certo? A nossa bandeira atual ela é semelhante à bandeira imperial, tá bom? E mais uma vez eu digo, já disse em sala de aula, se você aprendeu que o verde representa as matas, o amarelo o ouro, o azul o céu e o branco a paz, sabe que isso foi apenas uma alteração criada pelos primeiros republicanos para esconder a verdadeira origem dessas cores, né, que representavam as cores da Casa Real portuguesa e austríaca, né, a Casa Real portuguesa de Dom Pedro I e austríaca da Imperatriz Leopoldina. O verde vem de Dom Pedro I, o amarelo vem da Imperatriz Leopoldina, e de repente, para não ficar estranho, você tem uma república e as cores da bandeira ainda serem da família real. Aí você diz, não, o verde é da floresta, o amarelo é do ouro. Então cria-se essas mitologias para poder substituir, né, a origem verdadeira das coisas, tá bom? E o azul ainda é uma herança portuguesa, né, tal. Assim como o vermelho foi retirado, o vermelho era bem presente na bandeira portuguesa e tudo mais, né? E o branco não representa nada não, viu? Nem a paz não, o branco era nada. Certo? Era só um espaço para poder dar para escrever, e aí escreveram Ordem e Progresso, que era um lema do positivismo, né? Que inclusive futuramente até inspiraria o fascismo, né? Que era preciso um governo autoritário para que o progresso pudesse acontecer. E Marechal Deodoro era um cara autoritário pra caramba, tanto é que quando ele assumiu, ele criou os estados, ele cancelou as assembleias provinciais e colocou interventores em cada estado. Isso é uma coisa muito comum de acontecer no Brasil. Em geral, quando você tem governos militares, os militares não suportam a ideia de ter que lidar com democracia. O militar é acostumado a mandar e a obedecer. Eu mando, dependendo da minha patente, eu obedeço, dependendo da minha patente. Ou eu mando, eu obedeço. Ou eu mando, eu obedeço. É a lógica, né, das Forças Armadas brasileiras. Então, como o cara era marechal, ninguém estava acima dele, certo? Então ele não ia aceitar a ideia de ter que estar discutindo com o Congresso, certo? A Deodoro não ia discutir com o Congresso, não entrava na lógica militar, né, cognitiva que ele tinha, então isso não funcionava. Então ele colocou interventores em cada estado ia ter alguém da confiança dele, não vai ter mais esse negócio de eleição, de democracia, tudo isso é besteira. Vamos colocar alguém que me obedeça, enfim, tá bom? Enfim, o grande problema que Marechal Deodoro teve que enfrentar nesse primeiro governo, nesse governo provisório, foi com o que a gente costuma chamar de encilhamento. Na época, o ministro da Fazenda
era Rui Barbosa. O Rui Barbosa ele era um cara até bem intencionado, ele queria desenvolver industrialmente o Brasil. Para tanto, era preciso reduzir as importações de produtos estrangeiros. Então, o que é que ele fez? Ele criou medidas alfandegárias, né? Criou medidas protecionistas para que as mercadorias importadas entrassem caras aqui no Brasil. E para poder favorecer o surgimento de empresas, ele autorizou bancos públicos e privados a emitirem moeda, emitirem dinheiro, que na época era o famoso mil-réis, que até hoje comumente está presente aí nas falas populares aí das pessoas. Quanto é? 2.000 réis, você já deve ter ouvido isso. Então, 1.000 réis na época era moeda nacional. Então, o Rui Barbosa, né, era uma lógica bem parecida com a de hoje. Você tem um militar no poder que não entende nada de economia e entrega todas as decisões para um economista. Né? Parece que a gente está vendo hoje a coisa acontecer. Né? Então, o Rui Barbosa, que tinha carta branca para fazer o que ele quisesse, começou a autorizar a emissão de papel moeda. Só que, se você conhecer minimamente a economia, você vai saber de uma coisa. O que torna um dinheiro valioso é a raridade dele. Quanto menos dinheiro circula dentro de um país, mais valiosa aquela moeda é. Se você autoriza muito dinheiro a circular, você vai ter uma desvalorização, que a gente chama de inflação. Então, muito dinheiro significa desvalorização, então você perde o controle sobre os preços dos alimentos que começam a subir assim, de uma maneira descontrolada. E evidentemente que quando o valor da alimentação sobe, você tem uma brutal insatisfação popular. Certo? Então a visibilidade do Marechal Deodoro começa a piorar perante a sociedade que já nem concordava com esse negócio de república. Na hora que vê o primeiro presidente, né, já faz uma obra de arte como essa. Okay? E ainda tem um outro problema, porque isso facilitou o surgimento de empresas. Certo? Então o Rui Barbosa retirou as taxas para abrirem empresas no Brasil. Então todo mundo estava abrindo empresas. O cara abriu uma empresa, certo? E colocava a empresa na bolsa de valores para vender ações. Então, só que o cara criava empresa fantasma. Eu quero ganhar dinheiro, por exemplo. Então eu crio uma empresa, Adams S.A., e boto lá para vender ações na bolsa de valores. E a galera que não me conhece vai lá e compra ações da minha empresa, né? Tentando ganhar dinheiro com o lucro da minha empresa. Só que a minha empresa não existe. A galera bota dinheiro, eu pego o dinheiro dos bestas e decreto falência da minha empresa. Então muita gente começou a agir dessa malandragem, né, que é uma coisa muito típica, essa esperteza, que é algo muito comum, e essa coisa de ficar jogando, comprando ações, né, parecendo uma corrida de cavalo mesmo. Então você sai comprando várias ações em busca de enriquecimento. Isso ficou conhecido como encilhamento, né, como o próprio nome já diz. Lá vai o Herbert com a furadeira de novo. Certo? É o que a gente chama parece uma corrida de cavalo mesmo, de fato, todo mundo querendo enriquecer de qualquer jeito, a qualquer custo, só que evidentemente que isso começou a gerar empobrecimento, começou a gerar crise, a inflação começou a vir, então foi um desastre assim fora do comum, tá bom? Esse governo provisório, ele deveria, né, como o próprio nome já diz, ser provisório, e novas eleições deveriam ser convocadas, né? A Constituição de 1891 previa essas novas eleições, elas aconteceriam, né, em 1891 e teriam como chapas rivais, né, de um lado você teria dois militares, né, que é o Deodoro e o Van der Kolk, e do outro lado você teria aqui uma novidade, né, você teria o Prudente de Moraes, que era um cafeicultor, que era um homem poderoso, e você tinha Floriano, que era um militar, Floriano que inclusive era o segundo nome mais importante da época de Dom Pedro II. Ele deveria ter evitado a proclamação da República, mas ele se manteve neutro, certo? Ele deveria ter protegido Dom Pedro II, mas deu uma de doido e fingiu que não viu nada, certo? Então o Floriano era o vice. Nessa época as eleições elas eram diferentes de hoje, né? Você poderia votar em um presidente e no vice do outro. Não era uma chapa fechada, não. Você podia escolher um presidente de um e um vice de outra chapa, tá bom? Eu tô dizendo você, eu não sei nem porquê, cara. Porque se você estivesse lá, você não poderia votar. Porque essa eleição ela foi indireta, uma eleição indireta. E o Congresso, na época, não queria Deodoro, só que como o exército inteiro estava com Deodoro e as pressões elas foram muito grandes, agora de pressão mesmo, eu tô falando de ameaça física mesmo, certo? Deodoro deixou muito claro, e o exército deixou muito claro que não iria passar
o governo para um civil, como era o caso de Prudente de Moraes, não que o Prudente de Moraes fosse uma boa opção, porque também não era uma boa opção não, mas o exército não ia permitir essa posse de um civil. Então, não tendo o que fazer, de forma indireta, Deodoro foi eleito, entre aspas, como eu coloquei aí, mas o legislativo seria aí uma pedra muito grande no sapato do Deodoro, barrando inclusive muitas das suas ações, muitas das tentativas de Deodoro foram barradas pelo Congresso. Como eu falei para vocês, o militar não lida muito bem com essa coisa de ter que lidar com democracia e não tem essas habilidades, né, esse capital social muito forte para convencer de forma democrática um Congresso. Então ele fez o que um ditador faria. Ele fechou o Congresso, certo? E decretou estado de sítio, certo? Ou seja, uma ocupação militar nos estados, e quem se opusesse às decisões dele se daria muito mal nesse processo. Bom, o que Deodoro não esperaria, não podia esperar, é que ele sofreria oposição de membros das próprias Forças Armadas, né, especificamente da Marinha, que teria na época um almirante muito ativo politicamente, que era o Custódio de Mello, e o Custódio de Mello, com o apoio da Marinha do Brasil e com o apoio do vice, porque o Deodoro ele foi eleito, mas o vice que foi eleito foi o Floriano, que era o vice do Prudente de Moraes. Então você tinha Deodoro e Floriano, que foram rivais nas eleições, mas tinham que conviver ali. Certo? Então, quando o almirante Custódio de Mello, que liderava a Marinha, certo, colocou navios ali na Baía de Guanabara e ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro se Deodoro não renunciasse, ele contou também com o apoio de Floriano Peixoto, que também estava ligado na possibilidade de que se Deodoro renunciasse, ele seria o presidente. E isolado politicamente, não tendo escolha, debilitado no que diz respeito à saúde, né? No mesmo ano em que ele foi eleito, entre aspas, Deodoro então renuncia e assume seu vice Floriano Peixoto, né? Que assumiu, mas não deveria ter assumido. Vocês vão entender por quê. Bom, quando Floriano entra, ele começa a tomar aquelas atitudes Nutelas, né, para agradar o Congresso. Ele reabre o Congresso, acaba com o estado de sítio, para ganhar o apoio popular, ele tabela os preços, né, para evitar aquele problema lá do encilhamento, da inflação, que fez com que os preços subissem fora de controle. Aumentou as tarifas de produtos importados para tentar desenvolver a indústria nacional. Ele fez algumas coisas para tentar, né, estabilizar o país, desenvolver o país de fato. Só que o Floriano ele era mais autoritário do que o próprio Deodoro. Certo? Você acha Deodoro autoritário? Floriano era muito mais. Tanto é que ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Isso não é à toa. A Constituição que havia sido, né, elaborada anteriormente, em 1891, ela previa que se um presidente renunciasse, eram 4 anos de mandato. Se um presidente renunciasse e já tivesse passado de 2 anos, o vice deveria assumir até terminar o mandato, certo? Agora, se a renúncia tivesse acontecido com menos de 2 anos, o vice deveria assumir e convocar novas eleições para que, né, um outro presidente fosse escolhido. Só que Floriano assumiu, não estava nem com um ano que Marechal Deodoro havia entrado, ele assumiu e não estava disposto a convocar eleições não, certo? Ele alegava que isso só valia depois dele, certo? Já depois de mim é que começa a valer isso daí, certo? Os argumentos que ele usou, né, devem ter sido tão toscos que eu não vou nem me ater aqui a mostrar para vocês. Mas enfim, então essa contestação ela veio de 2 formas, né? Primeiro você teve a chamada Reforma da Armada, que duraria de 1893 até 1895, liderado pelo mesmo almirante Custódio de Mello, aquele mesmo que havia ameaçado bombardear o Rio de Janeiro na época do Deodoro, certo? Ele fez a mesma coisa aqui, colocou os navios na frente ali da Baía de Guanabara e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Floriano não convocasse novas eleições. Mas ao contrário do Deodoro, que renunciou, o Floriano não fez. Pelo contrário, ele mandou que o exército se posicionasse, sabe, na praia e bombardeasse os navios. Então você tinha navios bombardeando a cidade e da terra o exército bombardeando a marinha. Então você imagina o que deve ter sido isso.
Imagina para um cidadão comum estar lá e tentando entender, cara, a marinha e o exército se matando igual a cachorro e gato. Deve ter sido um negócio realmente tosco, assim, de você assistir. Não era uma guerra civil, porque não tinha civil em guerra, né? Mas era uma guerra entre as forças armadas, né? Um negócio assim meio ridículo mesmo. E aí o exército floriano conseguiu conter aquela revolta, a revolta da Armada, e os derrotados da Marinha não desistiram, eles apenas recuaram, certo? E fugiram. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Eles foram descendo mais ao sul, certo? E quando eles estavam descendo mais ao sul, ali por Santa Catarina, eles encontraram outro grupo de revoltosos, de uma outra revolta que aconteceu mais ou menos na mesma época, que era a Revolução Federalista. O que aconteceu foi que no Rio Grande do Sul você tinha uma disputa política. Você tinha no poder Júlio de Castilhos, que fazia parte dos republicanos, partido político, e usava a máquina pública, né, usava da sua autoridade para sempre criar maneiras de burlar mesmo o sistema eleitoral para se manter no poder perpetuamente. Então esses Júlio de Castilhos e os republicanos, se mantendo perpetuamente, contaram então com uma oposição forte, certo? Principalmente de Gomercindo Saraiva, que fazia parte do grupo dos federalistas, que desejavam derrubar Júlio de Castilhos e os republicanos. Então você tinha republicanos com Júlio de Castilhos e os federalistas com Gomercindo Saraiva disputando o poder. Os republicanos venceram e os federalistas acusaram o Floriano Peixoto, né, responsabilizaram, na verdade, Floriano Peixoto pela derrota, né, acusando que eles só perderam porque os republicanos, os apoiadores de Júlio de Castilhos, estavam recebendo apoio de Floriano Peixoto. Então, eles mudaram o foco agora dos ataques, não aos republicanos e a Júlio de Castilhos, mas ao próprio presidente da República. Então, eles saíram do Rio Grande do Sul e a ideia era marchar para o Rio de Janeiro para atacar o Rio de Janeiro, a capital do país, diretamente. E aí, quando eles estavam saindo do Rio Grande do Sul e subindo para ir para o Rio de Janeiro, eles encontram a Marinha descendo ali com o almirante Custódio de Melo, que havia acabado de perder para o Floriano Peixoto, né, na chamada Revolta da Armada. Então juntou-se a Marinha com o almirante Custódio de Melo, com o Gomercindo Saraiva, que havia perdido também para os republicanos no Rio Grande do Sul. Eles se juntaram, formaram um bloco e foram para o Rio de Janeiro para atacar o governo floriano diretamente na capital, certo? Quando chegaram e atacaram Floriano a duras penas conseguiu repelir aquele movimento, teve que inclusive comprar navios de péssima qualidade ali dos Estados Unidos e da Inglaterra para tentar manter uma estrutura de defesa, mas Floriano conseguiu manter-se no poder, não renunciou e nem foi deposto, e os revoltosos, tanto da Revolta da Armada como da Revolução Federalista, não se entregaram e pediram asilo em alguns navios portugueses que estavam ancorados ali no litoral do Rio de Janeiro. Como os navios portugueses abriram as portas e receberam os revoltosos, Floriano, indignado com a atitude dos portugueses, rompeu relações diplomáticas com Portugal, certo? Então um clima realmente muito tenso, mas Floriano Peixoto conseguiu estabelecer controle sobre a situação. E na época todos especulavam que Floriano não iria sair do poder, porque ele tinha todo um aspecto de um ditador, né? Mas surpreendentemente, quando acabou o mandato dele, ele convocou eleições normalmente e nós tivemos a primeira eleição de fato com votação popular entre aspas, evidentemente, porque como eu falei, só vota homem, maior de 21 anos e alfabetizado. Mas nós tivemos a primeira votação com voto direto dessa ínfima parte da população e essa eleição escolheu o primeiro presidente não militar, né? Acaba o que a gente chama de República da Espada, por conta de ser uma república de dois presidentes militares, Deodoro e Floriano, e agora nós temos um civil no poder, Prudente de Moraes, um cafeicultor, certo? Prudente de Moraes ele ficou conhecido como apaziguador, ele conseguiu acalmar os ânimos ali daquela situação provocada pelo Deodoro e pelo Floriano, tentou trazer um certo desenvolvimento, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento, ele manteve, na verdade, a estrutura agrária, mas ele tentou trazer empresas para funcionar, fazer empresas nascerem no Brasil, e também tentou estabelecer um controle da inflação, que ainda era muito sentida por conta dos efeitos do encilhamento da época do Deodoro, tá bom? E o grande conflito que Prudente de Moraes teve que enfrentar foi o conflito de Canudos.
O Nordeste brasileiro, se você acha que é pobre hoje, você precisava ver o que era no final do século XIX. Os grandes problemas do Nordeste, sem dúvida alguma, sempre foram latifúndio e seca. Latifúndio e seca. Terras concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, a ausência do Estado, porque você não tem o Estado atuando, você não tem policiamento, você não tem assistência social, você não tem nada disso. Então tudo está nas mãos dos coronéis, e os coronéis são a lei, para o bem ou para o mal. Então a população vivia na dependência, certo, dos coronéis, orbitando ali à vontade dos coronéis, vivendo de forma extremamente miserável, certo? Então, assim, as alternativas que tinham era de sucumbir a esse processo, ou de entrar para um banditismo social, como era o caso, né, do cangaço, ou de seguir movimentos messiânicos. Então, as alternativas eram essas, ok? Ou migrar para a região sul, era alguma coisa desse tipo, certo? Então, nesse contexto viveu, né, Antônio Vicente Mendes Maciel, que a gente conhece popularmente como Antônio Conselheiro, que ele era um homem que ficou órfão de mãe muito cedo, ainda criança, e o pai tentou encaminhar o menino para a igreja, né, para ele virar padre, que na época ser padre era uma coisa muito importante ainda no Brasil, certo? O menino não quis virar padre, acabou casando e herdou o pequeno comércio do pai dele quando o pai dele veio a falecer. Então essa era a lógica, né? Trabalhar no comércio do pai, administrar o comércio que era do pai e manter a família, né? No entanto, ele era muito religioso, teve problemas com a esposa, né? A esposa trocou ele por um soldado, foi embora, o abandonou, e essa desilusão, juntamente com aquela situação de miséria que havia no próprio contexto nordestino daquele período, fez com que o Antônio Conselheiro meio que abandonasse tudo, né? O Antônio Mendes Maciel, o Antônio Vieira Mendes Maciel, Antônio Vicente Mendes Maciel abandonasse aquele contexto de pobreza e começasse a levar uma vida de religioso extremo. Ele nasceu em Quixeramobim, aqui no interior do Ceará, viveu em outras cidades, inclusive em Icó, e aí ele saiu pelo Nordeste e acabou se fixando na Bahia, onde ele começou a fazer esse trabalho missionário mesmo, de dar conselhos, de liderar religiosamente a população, de fazer aqueles anúncios proféticos de fim de mundo, aquela coisa, aquele aspecto bem típico de profeta mesmo, com cajado, barba grande e tudo mais. Aquilo tudo fez parte do contexto, certo? E para uma população que vive em uma lógica de um catolicismo popular muito forte, aquilo teve um impacto muito grande na visão coletiva daquela população. Então, o Antônio Vicente, né, nessa época já conhecido como Antônio Conselheiro, começa a ter muitos seguidores às centenas e depois aos milhares de seguidores. E ele era um monarquista, ele era contra a República por afirmar que, cara, o rei não é a República de Deus, é o reino de Deus. Então, assim, a monarquia é que é a forma divina que os homens deveriam usar para administrar as coisas aqui na Terra, e não a República. A República era uma forma de governo satânica. Então, a monarquia era a forma de se governar, né, autorizada por Deus, digamos assim. Então, ele era um monarquista. Ele era contra as tributações que eram feitas, os impostos altíssimos. Ele, inclusive, rasgava, quando aumentavam os impostos, eles pregavam cartazes pela cidade. Quando ele passava com seus seguidores, ele costumava rasgar aqueles avisos, né, de aumento de tributações, o que causava uma certa tensão naquela região. E ele era extremamente popular, e muitas pessoas iam abandonando aquela vida, né, nos latifúndios, na produção rural, para seguir o Antônio Conselheiro. Então, o número de seguidores foi crescendo. E aquilo começou a ameaçar os produtores rurais, porque estavam perdendo seus trabalhadores. Aquilo começou a ameaçar a Igreja Católica, porque os padres não tinham força diante de um santo, que era assim que o Antônio Conselheiro era visto, certo? Então, as pessoas preferiam assistir, né, às celebrações litúrgicas do Antônio Conselheiro do que a do padre, que era um membro oficial da instituição católica. Então, tudo isso foi visto como uma ameaça, até uma ameaça política também, naquela região da Bahia e do Nordeste como um todo. Então, Antônio Conselheiro se fixa, certo? Ele se fixa em um sítio abandonado na Bahia,
chamava aquele sítio de Vaza Barris, certo? Lá você tinha a produção de umas espécies de tubos que eram usados para fabricar cachimbo, eram chamados de canudos. Popularmente aquela área era chamada de Canudos, mas o nome oficial era Vaza Barris, e era um sítio abandonado. Antônio Conselheiro se fixa naquela região e cria uma comunidade que ele dá o nome de Belo Monte. Aos poucos aquela comunidade vai crescendo, chegou a ter 30 mil pessoas, e ficava tudo circunscrita, né? Tudo circunscrevia uma igreja que ficava mais ou menos ao centro, e as regras eram muito rígidas, tipicamente regras católicas, né? Ou seja, orações, proibição de bebida alcoólica, qualquer forma de vício, prostituição, tudo isso era proibido. Nem dinheiro poderia circular naquela região. O dinheiro deveria ser guardado, certo? Em um local específico para ser usado apenas para se comprar mantimentos ou se comprar coisas necessárias para o funcionamento daquela comunidade. E a comunidade crescia, ia representando, né, um certo perigo para aquela região local, certo? Enfim, foi uma experiência realmente muito diferente no Brasil e que vale a pena, né, a gente destacar. Agora, aquilo representava uma ameaça também, então as elites locais começavam a tramar uma maneira de acabar com aquele movimento, mas era preciso um pretexto. E esse pretexto veio quando o conselheiro, né, necessitando fazer uma reforma no teto da igreja, solicitou que alguns homens comprassem madeiras na cidade de Juazeiro da Bahia. Alguns homens foram, compraram a madeira e pagaram a madeira adiantada. E só que a madeira não chegava, então alguns homens, né, porque muitos dos membros religiosos de Canudos eram antigos jagunços, homens acostumados ao conflito, a atirar e a tudo mais. Então esses homens foram pegar a madeira na marra mesmo, o cara não queria entregar, então eles foram exigir a entrega da madeira. E aí esse homem, né, denunciou essa possível ameaça ao governo da Bahia, enfim, isso foi o pretexto de que precisava, certo? Então 100 soldados foram mandados para reprimir a comunidade de Canudos, né, do Belo Monte, mas esses 100 soldados eles foram rechaçados e voltaram com o rabo entre as pernas desse primeiro ataque. Essa foi a primeira expedição contra Canudos e foi vergonhosamente derrotada. A segunda expedição ela foi tramada, mas dessa vez contava com 600 homens, 6 vezes mais do que a primeira, e também foram destroçados pelos, né, membros de Canudos. Como eu falei, não eram homens quaisquer, eram pessoas acostumadas a lidar com armamentos também, então, e eles também conheciam a área, eles sabiam fazer técnicas mesmo de guerrilha, sabe, de se esconder, de cavar buracos, de montar armadilhas, tocaias e tudo mais. Eles eram bons nisso. Então a segunda expedição também foi rechaçada. Então isso começou a ser noticiado no Brasil inteiro, isso começou a ficar conhecido. E os jornais, né, ironizavam o próprio exército brasileiro, que foi 2 vezes derrotado, o policiamento e o exército foi 2 vezes derrotado pelos revoltosos de Canudos. Então, uma terceira expedição foi montada, mas dessa vez com o dobro de soldados, 1.200 homens foram mandados, inclusive soldados experientes, generais experientes, acostumados a reprimir, inclusive aquela revolta que eu falei agora há pouco, né, da Revolução Federalista, foram enviados para acabar com Canudos. No entanto, foram derrotados de forma assim, brutal pelos jagunços de Canudos. E olha que o exército contava com canhões na época, mas mesmo assim não adiantou. E os revoltosos de Canudos não só derrotaram o exército brasileiro, como também tomaram posse das armas que eles estavam carregando. Ficaram com as armas, isso deixou o Canudos mais poderoso ainda. E aí aquilo começou a ganhar uma proporção gigantesca. E aí o Prudente de Moraes viu que tinha que dar alguma resposta. Os membros, né, a alta cúpula do exército começou a afirmar que o Prudente de Moraes não tinha condições de governar, o exército queria voltar à presidência de novo, então o Prudente de Moraes viu que precisava dar uma resposta à altura, e dessa vez não foram 1.200 soldados, não, foram 7.000 soldados enviados, e aí Canudos não suportou essa investida, apesar de ter lutado bravamente para conseguir se manter, mas 7.000 soldados realmente não teve como segurar, certo? Quem retrata muito bem isso é Euclides da Cunha, que era um jornalista importante da época, que foi enviado para escrever, né, sobre o movimento de Canudos. Ele escreveu 3 livros que ninguém consegue ler, né, que
que eram os sertões, a terra, o homem e a luta. Geralmente a galera só consegue ler a luta, mas a terra e o homem é chato demais, nem a mãe do Euclides da Cunha leu, eu tenho certeza disso. Mas a luta é interessante. E é interessante você conhecer essas obras, porque Euclides da Cunha, que era racista abertamente, quando eu falo racista, não me entendam mal, tá bom? No século XIX, ser racista era um símbolo de intelectualidade. Havia aquela cultura de que existem raças superiores às outras. Isso fazia parte da lógica de mundo. Isso era ensinado nas escolas e universidades, no mundo inteiro, tá bom? Inclusive, Euclides da Cunha defendia que brancos e negros não deveriam se relacionar para não produzir mulas, que eram seres humanos inúteis, que não prestariam para nada, já que o branco tem a inteligência e o negro tem a força física, então misturar os dois faria com que essas virtudes fossem perdidas. Essa era a visão de mundo ensinada nas escolas, viu? Esse negócio de raça superior não é uma invenção de Hitler, não. Hitler não tinha nem nascido, essa história já rolava por aí. Certo? Mas enfim, agora o Euclides da Cunha, quando começa a conviver com aquela comunidade, cara, a visão dele começa a mudar. A visão dele começa a mudar. Ele começa escrevendo de maneira muito preconceituosa, mas vai chegando um momento que ele começa a tomar partido, certo? E ele começa a enxergar o Estado como incrivelmente opressor e começa a vislumbrar a beleza daquela situação. Cara, o que está acontecendo aqui em Canudos é uma coisa absurdamente nova, certo? Absurdamente nova. Olha, eu já dei esse exemplo em sala de aula, mas quando um cantor dos anos 70 chamado Raul Seixas fez uma música chamada Sociedade Alternativa, ele foi expulso do Brasil. Você está no meio de uma ditadura militar e um cara faz uma música chamada Viva a Sociedade Alternativa. O que é sociedade alternativa? É uma outra sociedade, uma sociedade paralela a essa daqui. Como o Estado era autoritário nos anos 70, o Raul foi expulso do Brasil. Como o Estado era autoritário no final do século XIX, aí de repente você tem um pequeno comerciante religioso no interior do Nordeste que monta uma comunidadezinha no interior da Bahia, certo? E que aos poucos aquilo vai juntando uma quantidade muito grande de pessoas. Detalhe, numa área sem fome, sem desigualdade, todo mundo trabalhava, todo mundo dividia, certo? E nessa época ninguém sabia nem o que era comunismo no Brasil. Todo mundo trabalhava, todo mundo dividia, todo mundo rezava, todo mundo mantinha uma vida digna. Ou seja, não existia pobreza, não existia fome, não existia desigualdade. Aquilo, pessoal, era muito perigoso. Era muito perigoso. O que o Antônio Conselheiro fez foi provar que a fome e a miséria não é um castigo divino ou algo do qual não se possa resolver. É apenas uma vontade política. Porque ele quis, certo? Ele que não era ninguém, acabou com a fome de 30 mil pessoas, certo? Ou seja, esta pobreza que nós temos nada mais é do que uma vontade política, legitimada pela vontade de pequenos grupos privilegiados de manter seus privilégios. Por isso que Canudos era tão perigosa, porque Canudos era a sociedade alternativa. Porque Canudos era a prova cabal de que era possível, sim, viável, palpável, você ter uma sociedade diferente daquela sociedade massacrante, miserável, desigual, certo? E que havia, e violenta que havia no país até então e que há no país de certa maneira até hoje, certo? Quando Canudos foi massacrado, o corpo de Antônio Conselheiro foi encontrado sem estar enterrado. Ele estava morto já, ele havia morrido antes da queda de Canudos. Mas os seus seguidores não o enterraram porque acreditavam que ele iria ressuscitar. Mas o corpo de Antônio Conselheiro foi levado, certo? E foi estudado em universidades. A cabeça dele foi arrancada e foi estudada, porque na época se acreditava que era possível identificar um delinquente pelas proporções da face e da cabeça. Então queriam entender como é que funcionava o cérebro de Antônio Conselheiro para identificar, né? Ele era considerado um delinquente naquela época, viu? Na minha opinião, Antônio Conselheiro é um dos maiores heróis que o país já teve, se não o maior, certo? Porque ele, enfim, esfregou na cara da República Brasileira de que a pobreza é uma decisão política. Foi o que ele fez, certo? Só que você não vai encontrar hoje nenhuma praça chamada Antônio Conselheiro,
você não vai encontrar escolas chamadas Antônio Conselheiro, você não vai encontrar instituições públicas chamadas Antônio Conselheiro, porque aqui no Brasil, meu irmão, sabe, sempre se opta por colocar nome de elites econômicas em nossos espaços públicos. Então você encontra colégio chamado José Sarney, você encontra Collor de Mello, você encontra sempre nome de empresários, de militares, mas os verdadeiros heróis que a gente tem, pessoas que emanam realmente daquela parte mais singela e pobre da sociedade, essas pessoas, a história, ou melhor, a história oficial tenta obscurecer. Ainda bem que nós temos a história de verdade para trazer à tona, certo? Essas pessoas, para que vocês possam saber, certo? Que existem pessoas no Brasil da qual nós podemos sim nos orgulhar, viu? Sim nos orgulhar. Não essas pessoas aí floreadas aí pela história oficial, mas pessoas que verdadeiramente fizeram alguma coisa digna pelo país e que, apesar das nossas tradicionais elites tentarem obscurecer, mas a gente traz à tona para você conhecer. Então, Antônio Conselheiro é, sem dúvida alguma, um dos maiores brasileiros que o nosso país já teve e que a gente não pode deixar de esquecer, certo? Enfim, esse foi o maior problema que Prudente de Moraes enfrentou, certo? O maior conflito que ele teve que enfrentar, certo? No entanto, outros e outros e outros conflitos viriam a aparecer para os próximos presidentes, aí, como a gente vai ver nas aulas próximas, tá bom? Próxima aula nossa a gente... não sei se a gente vai continuar, não olhei direitinho aí o encaminhamento aí das aulas, mas a gente vai continuar vendo República em aulas posteriores, tá bom? Então, um abraço para vocês, a gente se vê, tá bom? Próxima aula, tudo de bom para vocês, viu? Valeu, pessoal.